Mostra sua UFMG. Oi, gente! Começa agora o videocast da Mostra Sua UFMG, onde vamos apresentar os cursos do Coltec, o Colégio Técnico da UFMG. Fundado em 1969, o Coltec tem o objetivo de formar profissionais técnicos de nível médio, inicialmente nas áreas de patologia clínica, instrumentação, eletrônica e química. O estudante faz o ensino médio integrado a um curso técnico e, no final, sai com 2 diplomas, o de ensino médio e de técnico na área escolhida. Ao longo dos anos, o Coltec se modernizou e atualmente oferece formações que acompanham as demandas do mercado e da tecnologia. E para falarmos um pouco sobre alguns desses cursos, recebemos os coordenadores dos cursos técnicos em Química e Análises Clínicas. Eu sou a Carolina Freire e vou apresentar a conversa de hoje. E para torná-la mais acessível, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, loira, dos olhos castanhos e hoje estou usando uma camiseta rosa. E hoje estão aqui com a gente o professor Luciano de Almeida, coordenador do curso técnico integrado em Química. Professor, seja bem-vindo. Por favor, faça a sua audiodescrição. Obrigado, eu que agradeço aí pelo convite, estar aqui falando com vocês. Eu sou um homem, branco, semicalvo, tá? Eu estou vestindo uma camisa de botão vinho e estou usando uma calça jeans. Muito obrigado, professor. E além dele, a professora Mariana Duarte, coordenadora do curso técnico integrado em análises clínicas, também está presente. Professora, muito bem-vinda. Por favor, faça a sua audiodescrição. Obrigada, Carolina. Meu nome é Mariana, eu sou uma mulher branca, alta, de cabelo cacheado, claro. Eu estou vestindo uma blusa branca com um blazer bege e uma calça preta. Bom, e para começar, nesse primeiro bloco, eu gostaria de falar com vocês sobre os cursos e a formação, tanto de Química quanto de Análises Clínicas. E para começarmos, professor Luciano, você poderia nos falar um pouco sobre como que é a área de formação em Química, como que funciona o mercado de trabalho, quais são as áreas em que uma pessoa graduada técnico em Química consegue seguir? A área de atuação de um técnico em Química, ela é bem ampla. Ela não se restringe apenas às indústrias chamadas de indústria química. Você pode ter técnico em Química trabalhando dentro de indústria automobilística, indústria cimenteira, metalurgia, siderurgia, empresa de tratamento e distribuição de água potável. Tem técnico em Química trabalhando aqui dentro da universidade, dando apoio aos pesquisadores na área de pesquisa, aos professores com organização de aulas práticas. Tem técnico em Química trabalhando também em laboratórios de análises clínicas, na parte específica de análise química. Indústria alimentícia, também tem muito técnico em Química trabalhando. De uma maneira geral, o técnico em Química ele consegue trabalhar em qualquer indústria. Se você tem lá o que a gente chama de área de utilidades, que é produção de calor, produção de resfriamento, você precisa ter um técnico em Química ali para controlar a qualidade do vapor que está sendo gerado, da água que é usada no resfriamento ou no aquecimento. Então, é uma área que tem uma empregabilidade muito grande. Tá? E é mais ou menos isso daí. E dentro de todas essas áreas, tem alguma que no momento você considera que esteja uma tendência de contratação? Seriam essas áreas da nova tecnologia, que trabalham com esses novos materiais, materiais cerâmicos, materiais poliméricos, a própria indústria alimentícia, principalmente porque o agro ele representa um percentual do PIB muito grande, então acaba que essas indústrias que têm um processamento mínimo desses alimentos, como por exemplo, beneficiamento de leite, produção de sucos industrializados, você precisa de ter um técnico ali para estar fazendo a parte de controle de qualidade e também acompanhar a parte de produção. E, obviamente, a indústria petroquímica, que ainda é uma área assim, muito importante da economia do Brasil, que ela ainda tem absorvido muito técnico em Química nos últimos anos. Ótimo. Professora Mariana, poderia aproveitar a oportunidade de falar sobre quais são as áreas de atuação de uma pessoa que é formada técnico em análises clínicas? Claro. Da mesma forma do curso de técnico em Química, o curso de análises clínicas também ele é muito amplo. Então, os alunos que formam têm a possibilidade de trabalhar no hospital, seja público ou privado, laboratórios também, postos de saúde, dentro da universidade, assim como o técnico de Química,
trabalhando, auxiliando, né, nos laboratórios de aula prática, na parte de pesquisa, né? Então, é um campo que é muito amplo também, né? Parte de indústria biotecnológica para desenvolvimento de kit de diagnóstico, de vacina, né? Que é um campo que está ampliando também. Então, são as áreas principais, né, do curso de análise. E agora, você poderia também explicar um pouquinho sobre quais são as principais diferenças entre o curso de análises clínicas e o curso de química? Porque o professor chegou até a comentar que, em alguns casos, o técnico em química Sim. acaba trabalhando também nessa área de análises clínicas. Quais que são as principais diferenças? Então, o curso de análises clínicas ele é voltado mais para análise de material biológico, tá? Então, o aluno vai ter aula de microbiologia, aula de parasitologia, biologia molecular, bioquímica. Então, todo o material biológico que chega no hospital, né, em um laboratório privado, público, enfim, ele vai ser, né, analisado por técnicos formados em análises clínicas, né? Então, por exemplo, o curso de química tem microbiologia, né? Por isso que em alguns locais você tem técnicos, né, de química que conseguem atuar nessa área, assim como técnicos de análises clínicas. Então, algumas áreas acabam conversando, né, vamos assim dizer. Então, por isso que muitas vezes tem essa similaridade, né, Luciano, Sim. de algumas áreas, disciplinas, né? Da mesma forma que tem técnico de química indústria alimentícia e de análises clínicas também, cosmética, farmacêutica, né? São duas áreas que têm essa formação técnica que pode atuar de forma comum. É muito bacana essa aproximação entre as duas áreas. E agora, para a gente falar um pouquinho sobre o curso em si. Professor Luciano, quando a gente analisa a grade curricular do curso técnico em Química, a gente vê algumas matérias mais de base, como, por exemplo, Química Orgânica, e também algumas mais, digamos assim, um pouco mais técnicas, como, por exemplo, voltadas para a área ambiental ou industrial. Como que funciona esse período do ciclo básico e qual que é a importância dessas matérias mais específicas ao longo do curso? Como você bem definiu aí no início, Carol, por se tratar de um curso integrado, os estudantes eles fazem essa parte que a gente chama de formação básica, que é um conteúdo comum a todas as escolas de ensino médio, que tem biologia, tem a química propriamente dita, física, matemática, e tem essas de formação específica, que elas começam a aparecer principalmente a partir ali do segundo ano dos cursos. No primeiro ano a gente já tem uma disciplina mais no sentido de fazer alguma preparação, mas essa carga mais pesada de disciplina de formação específica, ela vai do segundo ano em diante. O que eu costumo falar com estudantes do nono ano que têm interesse em fazer o curso de Química é que eles vão estudar Química numa profundidade no curso muito maior do que eles estudariam se eles estivessem fazendo o ensino médio regular. E qual a motivação disso? Para eles conseguirem atuar nessas áreas que a gente comentou aqui antes, eles precisam ter um conhecimento de química muito mais aprofundado. Então, essas disciplinas de formação específica de química, elas não são apenas disciplinas que vão aprofundar o conhecimento dos estudantes em química. Elas já vão começar a preparar esse estudante para ele atuar no mercado de trabalho. E o que o colégio ele tenta fazer, por ser uma escola de formação integral, é tentar, de alguma maneira, articular essa formação básica dessas disciplinas de núcleo comum à atuação também no mercado de trabalho. Então, por exemplo, fazer algumas reflexões em história sobre relações sociais, relações de trabalho, luta de classe, etc. Na matemática, a gente conversa muito com os professores, porque a gente precisa de algumas ferramentas de cálculo lá que são bastante específicas, mas estão na grade do ensino médio, eles conseguem trabalhar isso para a gente. Então, a gente vai tentando fazer esse diálogo, particular essas duas grupos de disciplina, para ter um aluno com uma formação integrada, né, uma formação mais completa. Muito bacana. E, professora Mariana, no curso de análises clínicas, ele tem certa proximidade com a área da saúde, né? E na grade a gente consegue observar algumas matérias como histologia e parasitologia, por exemplo. Como que o curso prepara esses estudantes técnicos para essa responsabilidade de lidar com o ambiente hospitalar, com esse ambiente mais clínico? Sim, da mesma forma que o Luciano colocou, né, algumas disciplinas elas são básicas, né, elas são essenciais para a formação, né, que seria voltado para o ensino médio, mas também que ajuda a ter uma base para nivelar o aluno, para ele conseguir acompanhar essas disciplinas específicas, né? Então, a partir do segundo ano que começam as disciplinas que são mais específicas, então o aluno vai aprender a trabalhar no laboratório, os tipos de água utilizada, aulas de biossegurança, primeiros socorros,
conhecer os equipamentos que existem dentro de um laboratório, porque tudo é muito novidade, né? Então, no segundo ano que eles aprendem a coletar sangue, né? Então, é um processo que eles começam a frequentar mais o laboratório, para no último ano, né, que seria o terceiro ano, eles terem contato com essas disciplinas que são mais práticas, né, disciplinas mais específicas. Então, vai ter parasitologia, bioquímica, então a carga horária, né, principalmente prática, ela é muito grande, né, principalmente para o aluno ele já se familiarizar e conseguir desenvolver essas técnicas, principalmente quando ele for para o estágio, né, que ele vai colocar tudo que ele viu, né, ao longo do curso, né, em prática e também preparar para o mercado de trabalho. Então, o fato do Coltech estar dentro da universidade, né, de ter professores que têm doutorado, são pesquisadores, né, atuam na pós-graduação, isso acaba sendo um pouco um diferencial e o aluno ele tem contato com algumas técnicas que muitas vezes ele não teria, né, fora da universidade, né, ou em algum outro curso. Então, isso ajuda muito a ele ter um diferencial para quando ele vai para o mercado de trabalho, né, seja seguir na área técnica ou na graduação. Ótimo. E agora para falar um pouquinho sobre esses estudantes que querem ingressar, vocês comentaram um pouquinho sobre esses alunos de nono ano, né, que estão olhando, pensando em seguir essas áreas. Professor Luciano, quais que são as áreas de afinidade ou habilidades que os alunos que buscam o curso técnico em Química, eles têm que ter ou que devem buscar se interessar, né? Química, claro, né? Já seria diferente, porque é a base ali de tudo, o fundamento do nosso curso gira em torno da química. Você mesmo citou aí, tem química orgânica, tem química ambiental, tem química analítica, tem um monte de química diferente. Biologia, até mesmo por essa interface que a Mariana falou numa resposta anterior, que o aluno do curso de Química precisa também ter um conhecimento de bioquímica e microbiologia. Matemática, que eu sei que acaba sendo um gargalo para muito aluno, muita gente não gosta, mas é essencial, porque muitas das vezes eles têm que transformar aquele resultado, aquele fenômeno do experimento que eles geraram, que muitas das vezes ele se evidencia por uma mudança de cor. Mas o que essa mudança de cor quer dizer? Eu tenho que quantificar isso daí para gerar um número. E para gerar um número para dizer, por exemplo, se essa água está com um nível de contaminação abaixo do necessário ou não. Então eu brinco muito com eles nesse sentido, de falar assim, fazer experimento todo mundo adora. Agora, gerar o relatório, fazer o cálculo, muita gente tem dificuldade. Então a matemática ela é essencial. Conhecimento de informática, obviamente, ainda mais o mundo integrado hoje que está com rede social, inteligência artificial, é importante que eles tenham conhecimento razoável de informática e outros valores mais gerais, que eu não sei se encaixaria em alguma disciplina específica, mas a questão da ética, da empatia, responsabilidade social, saber o papel daquele trabalho como técnico para a formação cidadã deles, para contribuir com a sociedade, e também um conhecimento mais generalista de meio ambiente, eu acho que também é importante. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa que seja até em comum aí com a Mariana, ela pode completar. Por favor, professora, quais são as áreas de afinidade das análises clínicas? Bom, biologia, química, né? Então, assim, biologia porque vai em diversas áreas, microbiologia, parasitologia. Então, assim, o aluno ele tem que gostar de biologia, gostar de química, porque química é a base de muitas das disciplinas que a gente, né, trabalha. Então, por exemplo, biologia molecular, né, bioquímica, tem que ter um conhecimento, né, a química do carbono, química inorgânica, então é muito importante. Gostar de prática, aula prática, né, geralmente os nossos alunos eles têm um perfil de querer posteriormente cursar algum, né, curso da área da saúde, mas eu acho importante também, né, dizer que na página do Coltech tem os planos de curso, né, que fala muito bem dos cursos, das disciplinas, então é importante para o aluno que tem o interesse de entrar no Coltech visitar, né, a página do Coltech, visitar, né, os planos para saber como que vai ser, né, o curso, saber a questão que vai ter muita aula prática, não ter medo de agulha, né, assim, eu brinco muito com os meninos porque vai ter que tirar sangue, então é uma área, né, que envolve trabalhar muito com material biológico, né, então os alunos com o tempo acabam acostumando, mas é basicamente isso, né, e saber que é um curso que tem uma carga horária grande, né, os meninos vão ter aulas, né, de manhã e de tarde, que a nossa formação é uma formação essencialmente técnica,
né? Então, saber que não é assim, tem algumas disciplinas que não tem, né, a base de uma escola regular, que é voltado para o Enem, né? Então, saber que tem esses pontos que são diferentes, né, de uma escola ensino médio regular para uma escola técnica, né, Luciano? Que eu acho que isso é importante também. Tem um outro ponto que a gente esqueceu aqui, Mariana, é de falar sobre conhecimento em língua estrangeira. Muito importante. Porque fatalmente esses meninos vão se envolver com trabalhos em laboratório, seja num estágio externo, num estágio interno aqui no campus, ou então com grupos de pesquisa, e eles vão ter que se virar aí com muita coisa em língua estrangeira, inglês, espanhol. Sim, inglês essencialmente. Esses requisitos que a gente tem colocado, eu acho que nem seria o correto usar a palavra requisito, porque você definiu melhor, seria uma afinidade. Porque a gente vai trabalhar esses aspectos todos ao longo dos 3 anos com eles. Essa parte de matemática, a parte de língua estrangeira, essa parte de comportamento, relação pessoal, relação social. Mas eu acho que é uma pergunta boa, porque se ele de antemão saber que é mais ou menos isso, que ele precisa ter afinidade lá na análise e na química, já evita alguma frustração ou então alguma decepção posterior. Porque às vezes o aluno ele entra achando que o curso vai ser de uma forma, né, e acaba se decepcionando. Então, quando tem esse conhecimento prévio, né, de conhecer o que né, e é disponibilizado, né, pelo site do Coltec, de todos os cursos, então isso ajuda bastante, né, o aluno, né, a definir melhor o rumo que ele vai querer ir para os próximos anos. E agora, para a gente falar um pouquinho sobre oportunidades de mercado, vocês já citaram um pouquinho, já deram uma pincelada sobre o estágio. Mas eu queria saber um pouco mais, professora Mariana, começando por você, no curso de análises clínicas, se o estágio ele é obrigatório e como que você enxerga a importância desse processo, já que muitas vezes ele é a porta de entrada para o mercado de trabalho, né? Sim. Então, o aluno no Coltec, para ele formar, ele tem que cumprir o estágio obrigatoriamente, as 320 horas, né? Então, isso também é importante. Ele não consegue finalizar o curso se ele não fizer o estágio. Ele não recebe um diploma só do médio ou só do técnico, né? É integrado. Então, isso é importante saber, né? O local de estágio, ele é definido pelo aluno. É lógico, né, que o coordenador, né, os orientadores de estágio vão ajudar no processo, né, de escolha. Então, o aluno ele pode fazer o estágio em hospital, em um laboratório de análises clínicas, né, privado, público. Ele tem que definir isso muito bem, porque vão ser, né, ao longo de mais ou menos 4, 5 meses, né, Luciano, que o aluno ele vai ter o contato ali com aquela, né, a área profissional. Os nossos alunos também eles conseguem fazer iniciação científica aqui dentro da UFMG, né, que isso é muito importante, a monitoria, eles conseguem pedir a equiparação, né, ao final, para aproveitar as horas como estágio, né, desde que seja áreas afins, né, de execução dentro do curso de análises clínicas, né. Então, o aluno ele tem que descobrir aí ao longo, né, desses 3 anos, né, do curso que ele está executando, o que ele quer fazer. Ele quer ir para um hospital, né? Às vezes tem alunos que têm o interesse de ir diretamente para o mercado de trabalho, então eu sempre falo, ó, quem quer trabalhar, acabar de trabalhar, né, vai para um laboratório privado, fazer um estágio, que as chances de contratação são muito grandes, né? Então, depende muito do que o aluno, né, tem interesse ali naquele momento, mas as vagas, né, os estágios, independente se é dentro da UFMG, se é no laboratório público ou privado, é muito importante, né? É ali que o aluno ele vai ter o contato diário, né, com os profissionais de diversas áreas, ou dentro da UFMG, o contato com os alunos da pós-graduação, os mestrandos, doutorando, né, os pesquisadores. E com certeza isso agrega, né, e ele também vai colocar em prática o que ele viu ali naquele período, né, do curso, né, das disciplinas. Professor Luciano, no curso de Química é mais ou menos a mesma coisa? Como que funciona? Sim, essa questão do requisito de carga horária mínima que a Mariana falou, ela é a mesma para os 5 cursos, e eu concordo com a maioria das coisas que ela colocou sobre essa importância de estar fazendo estágio e dos alunos usarem esse tempo de estágio também até para ter uma noção de alguma área de interesse dentro da química que eles queiram atuar futuramente, ou até mesmo falar assim, não, fiz o estágio, fiz o curso, gostei, mas não quero fazer química, vou fazer belas artes, vou fazer psicologia, odontologia, mas tudo bem, pelo menos ele tem um contato prévio, né? E lembrando sempre que esses meninos são muito novos, tá? A faixa etária deles vai de 15 até 18 anos para os que já estão formando agora. Então, essas oportunidades que eles têm de fazer iniciação científica júnior dentro da UFMG e de fazer estágio aqui no campus ou fora do campus em outra empresa, 99% das vezes é a primeira
oportunidade profissional que eles tiveram na vida. Então, ali é que eles vão aprender essa coisa da hierarquia, do respeito, da responsabilidade, de cumprir o horário, de chegar, de pedir para... Hoje eu não posso ir, sabe? Trabalhar essa coisa da comunicação. E a gente tem uma disciplina lá que chama orientação de estágio, onde nós, os coordenadores de curso, estamos muito próximo deles e dos supervisores, para estar tendo sempre esse feedback, aparece essas arestas, que a gente tem que lembrar que são pessoas em formação. Justamente. Não adianta né? a gente ficar reclamando, né? Não tem um comportamento como a gente esperava. A gente é o adulto da sala, então a gente tem que estar ali junto sempre, orientando, explicando, mas quase sempre o feedback é muito bom. Tá? Eles relatam muito positivamente a experiência de estágio, mesmo entre aqueles que optam, após a formatura, em atuar na graduação em outra área. E mesmo, né, só complementando o que o Luciano falou, essa questão do estágio, que o aluno, ele realiza o estágio, a gente tem um feedback, né, dos laboratórios, empresas, hospitais, muito positivo, né, muitas vezes eu recebo sempre assim, a gente está com vaga, mas acaba que muitas vezes o horário que a gente tem para o estágio não coincide com algumas empresas, então a gente não consegue encaminhar os alunos, mas em termos de formação, né, o mercado de trabalho sempre elogia muito os alunos, né, que vão fazer estágio ou que trabalham, então isso é muito importante, né, para a gente ver o resultado né, do trabalho ao longo desses 3 anos, né, dos cursos. E até fazer os ajustes, né? Exatamente. Que forem necessários aí, né, na trajetória. E agora, complementando esse assunto que vocês já trouxeram, vamos falar sobre o mercado de trabalho. Professora Mariana, como que está a empregabilidade desses profissionais técnicos em análises clínicas? Bom, a área da saúde, assim, ela sempre está em alta, né? Então, análises clínicas, de forma geral, as vagas, elas sempre existem e vai depender de qual área que o profissional ele quer atuar. Então, seja no público ou privado, tem concurso, né, média salarial em torno de R$ 2.300, mas isso vai depender muito do local, do estado, né, do tempo de experiência, né, daquele profissional. Então, a gente teve um período, né, principalmente pós-pandemia e pandemia, que aumentou muito, né, o número de vagas, né, em laboratórios, principalmente a área de biologia molecular. Então, eu considero que no Coltec a gente tem um forte, assim, né, um preparo na área de biologia molecular, que os meninos têm muita aula prática. Então, tem vários ex-alunos que ficaram longos períodos, né, trabalhando justamente com essa área de biologia molecular. Então, aí depende também, como eu falei, do perfil do aluno, né, ao final do curso, né, se ele tem interesse já de ingressar no mercado de trabalho ou não. E a área de análises clínicas, como não para, né, um laboratório de análises clínicas ele não para, funciona 24 horas. Então, tem alguns horários de trabalho que são 12/36, o aluno pega às 7 da noite, sai às 7 da manhã. Então, alguns conseguem conciliar faculdade, né, realizando, né, trabalhando na área. Então, empregabilidade, a gente, né, o mercado tem, né, oferta. Aí vai depender do perfil, né, do aluno ao final do curso. Né? Vai depender do perfil, se aquele salário ofertado está dentro da ambição daquela pessoa, se ela vai querer conciliar aquela oportunidade de trabalho com uma eventual graduação. Então, tem essas variáveis aí, mas no caso da química, eu compartilho muito do que a Mariana falou. A empregabilidade está boa, não tem como a gente ignorar o processo de desindustrialização que a economia brasileira vem passando. Então, hoje em dia, não tem tantos empregos com uma fartura tão grande na área industrial como tinha há 20, 25 anos atrás, mas tem muito laboratório que a gente chama de prestação de serviço, que eles têm contratado muita gente, tá? E, então, assim, eu continuo convicto de que é uma área que tem uma empregabilidade boa, não apenas pelas diversas áreas de atuação, como a gente falou logo no início, mas também porque o mercado está assimilando as pessoas. E o que é interessante para comentar que o Luciano falou, é que mesmo aquele aluno que ele decide que não quer ir para a área da saúde, faz uma outra graduação, tem vários que continuam trabalhando como técnico, né? Para manter a graduação. Exatamente, e fazendo outro curso que não tem nada a ver. Então, eu tenho um aluno hoje em dia que faz direito, mas trabalha em análises clínicas, então ele consegue se manter, né, justamente por conta da formação técnica. O curso técnico ele é uma porta de entrada muito boa para o mercado de trabalho, porque ainda que a remuneração não seja aquela desejada, não seja aquela que deveria ter o valor,
mas ele consegue entrar no mercado de trabalho como mão de obra especializada. Ele não vai ter, né, uma situação de trabalho mais precarizada. Então, eu incentivo muito os meus alunos a continuarem trabalhando como técnico, aluno do ensino fundamental a fazer curso técnico, porque eu tenho uma história pessoal ligada a isso. Eu sou formado como técnico em Química, trabalhei 5 anos como técnico em Química enquanto eu fiz parte da graduação. Então, eu achei que foi extremamente positivo, conheço várias pessoas que tiveram uma trajetória semelhante, então é uma coisa que eu incentivo mesmo. Vamos fazer técnico em Química, né? Vamos fazer técnica em análises clínicas, automação eletrônica, desenvolvimento de sistemas, e é super positivo toda vez que você tem política pública voltada para esse sentido. Dar formação de nível técnico integrada a um ensino médio para esse público, porque você está mostrando perspectiva de vida, você está cumprindo papel social e você está tentando dar uma porta de entrada para esse pessoal no mercado de trabalho. É muito bacana, como vocês comentaram, que mesmo quem não segue no mercado de trabalho, já vai para a graduação com mais noção também, né, do que gosta, do que não gosta. Muito bacana, como você comentou, para se manter na graduação, é muito interessante isso. E agora para a gente falar um pouco sobre a regulamentação de todo esse trabalho. Professor Luciano, no curso técnico em Química, esse profissional formado, ele pode se inscrever em algum conselho? Existe alguma forma de regulamentação? E se existe, qual é essa importância de fazer isso? É o Conselho Regional de Química, e o profissional da área de Química que vai atuar nessa área de indústria, laboratório de pesquisa, prestação de serviço, ele tem que estar registrado no CRQ, tá? E acaba que é uma coisa que é um ordenamento legal, não tem opção. Inclusive, tem muitas empresas, ou a maioria delas, no ato da contratação ali daquele profissional já efetivo pós-estágio, já faz exigência dele ter esse registro no CRQ. No caso de vocês, é o Conselho de Farmácia, né? Em alguns estados de biomedicina, e esse ano o CRBio de biologia também, o profissional ele pode fazer o registro, e como o Luciano falou, né, para quem quer atuar na área, tem que ter o registro, né, no conselho, não tem como. Não tem como, E eu atuei com 5 anos como técnico em Química, eu tinha lá o meu registro, né, fazia os pagamentos de anuidade, não tem muito para onde fugir, não. Né? É importante, claro, né, porque você evita de ter, às vezes, aventureiro, então pessoas sem a formação na área, mas fico colocando assim de uma forma, né, é obrigatório, não tem como fugir, não. E para se inscrever no conselho, o aluno já tem que ter terminado a graduação para daí iniciar esse processo? Ou já ali no último ano ele já pode começar a dar início a isso? No estágio também já precisa estar inscrito no conselho? Como que funciona? Não, no caso da Química não precisa ter registro para atuar como estagiário, ainda que dentro de uma indústria química, mas para ser efetivado é importante. E me parece que o CRQ tem uma categoria lá que chama de registro provisório, que é uma situação onde o aluno terminou o estágio, ainda não diplomou. Tem a declaração, né, de conclusão do que a escola curso. emite uma declaração, porque às vezes tem um trâmite burocrático até o diploma ser emitido, e ele consegue, com esse registro provisório, ser contratado e estar em dia com as exigências do CRQ. Aí, futuramente, quando a universidade emitir o diploma dele, ele faz o registro definitivo e a coisa fica resolvida. É a mesma coisa, né, no curso de análise também. Que bacana. E agora para falar também sobre a perspectiva de futuro desse mercado de trabalho. Como que vocês enxergam o impacto das novas tecnologias de inteligência artificial ou mesmo das novas tecnologias que vão surgindo na biotecnologia? Porque são áreas, como todas as áreas, eu acredito, estão sempre evoluindo, mas ainda mais as áreas da saúde, elas acabam que às vezes evoluem mais rápido, como a professora citou na época da pandemia, acaba que necessita desse avanço mais rápido. Como que vocês enxergam essas novas tecnologias nesses cursos e vocês acreditam que isso já está impactando o mercado de trabalho? O professor Luciano poderia começar, por favor? Olha, no que diz respeito ao avanço de tecnologia, eu acredito que talvez em algumas décadas a gente caminhe dentro da química para fazer algumas coisas mais especializadas. Já existe uma regulamentação no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC, do Ministério da Educação, que fala sobre a trajetória. Então, ele fala que lá nesse documento tem, assim, o estudante ou a estudante finalizou o curso técnico, poderia existir modalidades de curso de especialização na área técnica, né, com uma carga horária menor, mas
com algumas coisas específicas. Eu acredito que para atender essas demandas de desenvolvimento tecnológico, de novos materiais, desse desenvolvimento de biotecnologia que tem interface com a química, materiais poliméricos e por aí vai, talvez a gente caminhe para isso. No futuro, ter a necessidade de criar esse tipo de formação complementar, porque é muita coisa, né, para caber ali em 3 anos de curso, independente de qual seja a área. Sempre acho que está faltando alguma Sempre acho que está faltando alguma coisa, né? O que a gente recebe de feedback dos orientadores de estágio, muitas das vezes eles fazem treinamentos específicos com os estudantes para atender algumas necessidades, mas eles sempre deixam alguma sugestão se seria possível ou não introduzir aquele tema, aquela área de conhecimento na nossa formação. Então, como eu acho que a coisa está muito exprimida para cumprir carga horária para todos os cursos, talvez no futuro a gente tenha que caminhar para isso. Professora Mariane, como que você enxerga essas tecnologias na área de análises clínicas? Bom, os laboratórios de análise clínica, de forma geral, eles são muito automatizados, né, principalmente, né, as grandes empresas, né, você tem vários equipamentos que já executam, né, os exames de forma muito rápida, né, em volume grande de exames, mas algumas áreas ainda você precisa, né, do analista, né, então a parte de microscopia é muito importante ainda, que ela é totalmente, né, feita por uma pessoa, então tem algumas etapas que a gente não consegue. Né? Algumas áreas elas têm uma tendência crescente de desenvolvimento, né? Principalmente a área de biotecnologia, né? Então desenvolvimento de vacinas, de novos kits e testes para diagnóstico, seja testes rápidos. Então é uma demanda crescente, né? Os nossos alunos no Coltec, por a gente estar dentro da universidade, desenvolvemos pesquisas, né, no nosso setor, então acaba que os alunos eles têm contato, né, aqueles alunos que fazem estágio conosco, né, ou em outros laboratórios da universidade, eles acompanham essas tecnologias, né, eles têm a oportunidade de acompanhar projetos de desenvolvimento de vacina, de projetos de desenvolvimento de novos testes para diagnóstico, né, que é uma área crescente, né, principalmente nesse período pós-pandemia. Né, então, a gente tem aqui dentro da universidade, né, o CT Vacinas, né, que em breve é o Centro Nacional de Vacinas, então, com uma relevância muito importante. Então, é uma área que cresce, né, e tem uma importância muito grande dentro, né, das análises clínicas. E falando um pouquinho dessa integração do Coltec com a universidade, como que vocês enxergam a importância, ou se vocês acham que não tem tanto impacto, do Coltec ser aqui dentro do campus da UFMG? Vocês sentem que isso às vezes aproxima os alunos da graduação para fazer também esses projetos, essas coisas integradas que vocês comentaram, ou vocês acham que não tem tanto impacto assim? Pode começar, professora, por favor. Eu acho que tem uma relevância muito grande. Eu acho que esse talvez seja o maior diferencial, né, do Coltec em termos de formação técnica em relação, né, a outros cursos privados, né, principalmente, porque a universidade ela abre um mundo de possibilidades. Então, o aluno ele pode fazer uma iniciação científica, né, ele pode fazer um projeto de extensão, né, então, mesmo às vezes que não seja dentro da área do curso dele, ele pode fazer uma iniciação científica na FAFISH, né, na odontologia, na Faculdade de Medicina, né, essa vida do campus, né, de estar em contato com, né, o pessoal da graduação, ter acesso, né, à biblioteca, acesso aos outros prédios. Então, o aluno tem essa vivência, ele, né, muitas vezes acho que isso deixa eles mais com vontade ainda, né, de ingressar dentro da universidade como um graduando. Né? Eu acho também que a própria universidade, o fato de nós, né, eu sou pesquisadora também, algumas situações ela permite que o aluno vivencie, né? Então nos laboratórios às vezes a gente tem equipamentos que vieram, né, de verbas de projetos de pesquisa, então o aluno talvez num outro laboratório não teria a vivência, conhecimento daquele equipamento, né? Então isso tudo acaba enriquecendo mais o curso, né, e a própria formação, né, do aluno. Né, e quando ele volta, né, muitas vezes aí na graduação, né, a gente tem no laboratório ex-alunos de química que faz mestrado, eu tenho uma ex-aluna, né, também da automação que faz mestrado, então os alunos eles sabem que tem a parte de pesquisa, eles acabam voltando, seja na graduação como alunos de iniciação ou como, né, no mestrado, doutorado, então isso é muito bom, né, essa formação que a gente dá.
né, esse apoio para o aluno que forma, né, que quer voltar. Então, a universidade ela tem esse papel, né, de formação, não só como técnico, mas depois para aquele aluno, né, que quer regressar, né, como os ex-coltecanos, né, Luciano? Sim, sim. Porque tem essa questão da iniciação científica júnior, que a Mariana bem colocou, que ela é uma possibilidade para os alunos desde o primeiro ano, e não necessariamente na área de formação deles. Então, eles já vão se integrando aí aos grupos de pesquisa e já vão utilizando essa estrutura da universidade, né? Eles têm acesso a todas as bibliotecas da universidade, eles têm acesso a todos os restaurantes setoriais, tem carteirinha do CEL, eles participam de programa da FUNP, tem essa vivência do campus, né, que é uma vivência muito particular. Então, a gente costuma brincar que quando eles chegam na graduação, o deslumbre deles com o campus já passou, né? Eles já estão assim, pragmáticos, que hora que é minha aula, o que eu tenho que fazer aqui, onde é que eu encaixo iniciação, mas já vem com essa formação muito boa. Acho que talvez seja o maior diferencial disso daí, né? Por isso, e também tem essa questão que a Mariana colocou sobre o fato da maioria dos professores do colégio serem doutores e mestres e também estarem envolvidos com pesquisas nas suas áreas de formação. De uma forma ou de outra, todos esses professores trazem alguma coisa que eles estão aprendendo nessas pesquisas, ainda que não seja dentro do Coltec, ainda que seja parceria com outra unidade, de alguma maneira aquilo impacta a aula daquele professor, né? Então, assim, o ambiente do Coltec, ele é um ambiente muito rico, assim, né, nesse sentido. E também a interação que a gente tem com os estudantes de graduação, que vão trabalhar com a gente como monitor, ou como estagiário, também é uma questão bacana para uma via de formação dupla para os nossos alunos e para esses estudantes de graduação que querem depois atuar como licenciado, vão ter uma experiência inicial com a gente ali no colégio. É muito bacana isso. E agora, para a gente continuar falando um pouquinho sobre as estruturas do Coltec, o produtor vai colocar umas imagens para a gente falar sobre. Bom, professores, aqui nessa primeira imagem a gente tem uma aula ministrada em um laboratório, acredito eu, né? Vocês poderiam nos explicar um pouquinho sobre como funcionam esses espaços, como que os alunos têm acesso, se lá são só as aulas práticas ou se às vezes acontecem aulas teóricas, como que funciona tudo isso? A professora Mariana poderia começar? Essa é uma aula do setor, né, de patologia clínica, né? O professor Eduardo dando aula. Nós temos laboratórios no setor, a gente tem 3 laboratórios, tem um laboratório de pesquisa, 2 laboratórios, né, de aula prática. Os alunos, muitas vezes, né, eles vão ter aula ou no laboratório, né, na sala de aula, e depois tem as aulas no laboratório, então o professor no próprio, né, laboratório ele já faz uma parte, né, da aula teórica e depois desenvolve as aulas práticas, né, no laboratório. Então, e essas aulas, geralmente, os meninos, né, vão ter no período da manhã, né, no setor. Todo mundo ali paramentado, né, de jaleco, tem que usar as luvas, né, seguir as normas de biossegurança, né, então, calça comprida, sapato fechado, né, não pode comer dentro do laboratório, né, dependendo da prática que vai trabalhar, né, as meninas, né, tem que estar com o cabelo preso, né, quem tiver cabelo longo tem que estar com o cabelo preso. Mas basicamente, né, os laboratórios, essa é uma foto antiga, tá? Os laboratórios passaram por uma reforma recentemente, né? Então a gente tem novos equipamentos nos laboratórios, todos os nossos laboratórios têm ar-condicionado, né, para as aulas práticas, também por conta, né, dos equipamentos. Tem uma sala que é o laboratório onde tem as capelas, né, de fluxo laminar, para poder trabalhar em um ambiente livre, né, de contaminação. Então, os alunos, eles aprendem, né, como que faz esterilização, né, desinfecção, preparo de soluções, preparo de meio de cultura, né? Então, isso tudo ocorre, né, nos laboratórios do setor. É muito bacana ver essa prática, assim, porque realmente é um ambiente que já traz esse ar profissional, né? Se os alunos ficassem só em sala de aula, de repente não iam ter tudo... Exatamente. E o bom do retorno, principalmente do estágio, e assim, quando eles vão para a graduação também, né? Falar assim, o que eu tive lá na aula, né, na aula prática foi justamente o que eu vi no estágio. Então, lá na graduação a gente não tinha aula assim, no Coltec muitas vezes é mais completo, né? Porque como é um curso técnico, né, o nosso foco é a parte prática, né? Então, aqui é uma aula, né, de coleta, que os meninos começam a aprender no segundo ano, né, do curso de análises clínicas. Existem estágios que são só na parte de coleta, então aquele aluno que gosta, né, muito de coletar, ele pode, né, fazer o estágio só
na parte de coleta, mas é uma né, a técnica essencial para quem quer ter a formação técnica, né, em análises clínicas. É muito bacana. E como que funciona, qual que você enxerga a importância, né, desse cuidado todo que os alunos têm que aprender e também como que funcionam esses procedimentos de segurança? Você já chegou a comentar um pouquinho sobre as instrumentações, né? Então, usar luva, não pode comer, tem que usar o jaleco, mas aí, por exemplo, no caso nessas aulas em que eles têm que até chegar a usar o colega para aprender a tirar sangue, como que funciona essas questões de segurança? Então, quando o aluno está no segundo ano, né, ele vai ter essas aulas mais voltadas para justamente ele aprender como se portar dentro de um laboratório. Então, o tempo todo, Luciano, provavelmente, né, também deve acontecer isso na química, a gente falando constantemente, né, das regras de biossegurança, né, que os jalecos preferencialmente de manga comprida, as luvas, calça, né, sapato fechado, porque a gente trabalha com prevenção, né? Então, a gente não quer que aconteça nenhum, né, acidente, né, com os alunos, né, principalmente período, né, de coleta, a gente ensina, né, como é que você vai reencapar a agulha, como é que tem um local próprio de descarte, né, você não pode pegar uma agulha e jogar num lixo branco, nem num lixo comum. Então, eles aprendem todos esse processo, né, de descarte de material, questão de lixo contaminante, como você faz para descartar, né, por exemplo, nas aulas de microbiologia, né, você não pode pegar uma bactéria e simplesmente jogar no lixo, né, tem que autoclavar. Então, todas essas etapas, né, o aluno ele tem que começar a aprender. Então, muitas delas acabam que começam no segundo ano do curso, né, para quando ele chegar no terceiro, ele vai ter mais maturidade também, maior compreensão e entendimento, né, das normas. O volume de aula prática, né, por conta das disciplinas, aumenta muito. Então, isso acaba virando rotina, né, e aí, quando ele vai para o estágio, ele já vai estar familiarizado, né, e também o próprio campo de estágio, dependendo de onde que ele faz o estágio, ele vai ter um treinamento específico, né, de acordo com a área, né, mas o básico, né, o aluno ele vai saber quando ele terminar, né, todas as disciplinas. Ótimo, muito bacana. Agora a gente vai colocar uma outra imagem e daí essa já é uma imagem do curso de Química. Professor, você poderia nos explicar o que os alunos estão fazendo aí? Porque aí já não é uma aula no laboratório, já é um ambiente externo. O que está acontecendo? Que projeto que é esse? Sim, isso daí é um projeto que a gente tem feito com os alunos do terceiro ano do curso de Química do Coltec há mais ou menos uns 10 anos, em que a gente leva esses alunos para a Lagoa da Pampulha para a gente coletar a amostra de água, levar para o laboratório e fazer alguns testes para saber a qualidade. Só que esse projeto, ele tem várias etapas. Na primeira etapa, a gente problematiza informações relativas à qualidade da água. Por exemplo, a mais recente foi aquela história da água de colocar barcos na Lagoa da Pampulha para o pessoal pedalinho, esse tipo de coisa. Então, eu problematizei isso com eles e eles perguntaram, né, surgiram as perguntas, tá, mas qual que deve ser a qualidade da água para a gente poder andar ali de pedalinho, né, escuna, seja lá o que for. E aí a gente vai na legislação para saber quais seriam os parâmetros que deveriam ser atendidos para a água estar com a qualidade adequada a isso, e aí a gente vai para uma outra etapa, ainda em sala de aula, de planejar como vai ser essa coleta. Se eu quero analisar fósforo, por exemplo, eu posso guardar essa amostra até a próxima semana, eu tenho que analisar imediatamente. Tem para algum parâmetro ali, por exemplo, coliformes fecais, eu posso colocar isso em qualquer tipo de frasco, eu tenho que esterilizar o frasco. Então a gente trabalha com eles também essa parte do planejamento dessa coleta, depois eles vão para o laboratório separar esse material, identificar, e aí a gente faz ali a coleta propriamente dita, em um determinado dia. A gente volta para o laboratório e aí, mais 2 ou 3 dias, a gente consegue fazer essas análises todas e depois a gente faz um fechamento, pede cada grupo para contar um pouco daquele teste que ficou responsável e socializar esse resultado com todo mundo para a gente conseguir, né, fechar o trabalho todo e ver se aquelas perguntas iniciais ali foram respondidas. Aqui eu queria chamar a atenção do ponto lá que a Mariana colocou, que é a parte de segurança que a gente precisa chamar bastante atenção, né? Ainda mais trabalhando com a água da Lagoa da Pampulha. Então, você vê ali que quem está manipulando a água está com luva, né? Todo mundo de jaleco, calça comprida, calçado fechado, porque isso é preparação para o trabalho também, tá? Porque, como bem disse a Mariana, eles chegando com esse básico lá depois no estágio ou no emprego, a gente já fica bem aliviado, porque é o que a gente consegue levar para eles. Mas foi legal esse dia aí, a gente vai sempre bem cedinho assim,
antes das 8 horas da manhã, consegue coletar. Já fizemos muitas análises, né, Luciano? Fizemos muitas análises isso daí. Mas é um projeto legal que a gente tem feito lá. E esses trabalhos de campo, eles costumam contemplar todos os alunos ao longo do curso? Ou é uma coisa mais esporádica? Tem vezes que vão ter projetos assim, outras vezes não, fica mais no laboratório mesmo? Esse projeto, ele é parte da programação anual dessa disciplina de terceiro ano. Então, todos os alunos vão participar. É porque tem um ponto que vale lá para as aulas que a Marina tinha mostrado e vale para aquela imagem daquele projeto que estava aí. A gente trabalha em grupos menores, a gente trabalha o que a gente chama de subturma. A entrada são de 36 estudantes em todos os cursos e a gente trabalha em subturmas com no máximo 18. Por quê? Você tendo menos gente no laboratório, você consegue trabalhar melhor essa questão de segurança, de postura, de execução de experimento, o professor está mais junto e tudo mais. Então, ali, embora pareça que o grupo está pequeno, não está pequeno. É que talvez aquele ângulo tenha excluído um ou outro que estava arrumando algum material, mas todos estavam ali presentes. E é um projeto que a gente faz envolvendo 3 ou 4 disciplinas diferentes, até para eles entenderem que esses conhecimentos da área de formação deles podem ser articulados em mais de uma disciplina diferente, que aí dessa forma eles conseguem ter uma visão assim, mais global, né, da área de atuação deles, sem ficar pensando que o conhecimento está ali separado em diferentes caixinhas. Ótimo, muito bacana. E aí agora nós temos uma outra imagem também dos alunos manuseando alguns objetos, algumas coisas do laboratório. Aí eu queria que você explicasse um pouco, professor, como que funciona isso. Se eles têm livre acesso aos laboratórios, se eles podem mexer com isso, por exemplo, às vezes está fazendo algum trabalho, alguma coisa e terminou o período da aula, mas eu queria continuar mexendo em tal coisa. Eles podem ou eles precisam estar sempre acompanhados? Como que funciona? Esse daí é o trecho de uma aula. Tá? Então aqui eu queria chamar a atenção também até uma coisa que a gente trabalha com isso é postura corporal também, né? Nada de ficar ali sempre sentado na bancada, muito inclinado, né? Procura ter uma postura, né, mais ergonomicamente adequada para não ter depois problema de lesão por esforço repetitivo no futuro, né? Aqui eles estavam fazendo uma aula que era de determinar cobre numa liga metálica. Então tinha uma pecinha de liga metálica e então a pergunta foi, qual que é o teor de cobre que tem ali? Então vamos fazer essa preparação da amostra usando ácido concentrado, ar quente, trabalhando disso de uma maneira adequada, até chegar nos resultados finais. Eles têm esse acesso aos laboratórios nos horários de aulas. Tá? Quando acontece alguma situação hipotética igual essa, que foi uma situação muito interessante, recente, que eles iam participar de uma festa, aí eles estavam lá curiosos para saber se a bebida lá que os que eram maiores de idade tinham comprado tinha metanol ou não. Então eu falei, a gente pode no laboratório testar? Eu falei assim, acha a metodologia de análise, acha qual o protocolo para analisar, que aí a gente vê se temos os reagentes, se tem condições de fazer ou não. E aí eles, super empolgados, um grupo pequeno, né, de uns 6 ou 7, chegaram com o protocolo, temos esses reagentes? Temos. Quanto que a gente pode no laboratório? Não, vamos sexta-tarde, não tem aula lá, a gente consegue. Aí eu fui com eles, eles conseguiram fazer o teste, foi muito legal, porque eles propuseram algumas coisas assim para melhorar o teste, para não fazer. Então, assim, né, é possível, não sei com vocês, sim, desde que, né, a gente sempre pede assim, tente estar acompanhado de pelo menos algum monitor de graduação, ou dos técnicos em química que trabalham no Coltec, como funcionários da universidade, que dão esse apoio para a gente, ou até mesmo dos professores. A gente não veda esse acesso, não, mas desde que a gente esteja presente, porque é um ambiente que eles podem ficar expostos a muitos riscos diferentes. No caso lá da Mariana, principalmente risco biológico, no nosso caso, o risco químico, porque é um ponto que é importante ressaltar, principalmente para quem tem intenção de fazer esses cursos técnicos no Coltec, independente de qual das 5 áreas dos integrados, eles não vão os experimentos quem faz são eles que vão fazer os experimentos. São eles que vão para a bancada, são eles que vão para a oficina, então eles que vão colocar a mão na massa e fazer. Porque muitas das vezes o aluno sai com aquela visão lá do ensino fundamental do professor fazer um experimento demonstrativo. O professor mostra, olha, mudou a cor aqui, aconteceu isso, soltou gás, aqueceu e tudo. Lá não, lá são eles. Então, exatamente, por isso que a gente tem um cuidado de evitar esse acesso indiscriminado aos espaços de laboratório e oficinas. É a mesma coisa que o Luciano falou, né? De forma geral, os alunos eles podem acessar desde que tenha, né? A gente tem os monitores, né, dos alunos de graduação que acompanham, tem as técnicas do setor, os próprios professores, né?
que organizam o horário, então o aluno às vezes quer estudar lâmina, né, que vai ter prova prática, ou mesmo treinar coleta, então aí tem que ter, né, a monitora, porque fica um aluno, né, tirando sangue do braço do outro, né, então é importante ter esse acompanhamento, né, para evitar qualquer tipo, né, de acidente. E como o Luciano colocou, né, isso é uma coisa até engraçada, porque quando a gente começa o segundo ano, né, ou o terceiro ano, que a gente vai falar das disciplinas, né, do que vai ser trabalhado, né, eu dou aula de microbiologia, então eu falo, a gente vai trabalhar com as bactérias, né, e às vezes o aluno ele não tem a noção, né, a dimensão do que é, né? Eu falo, não, gente, eles perguntam assim, mas isso aqui é de verdade? Eu falei, gente, né, é de verdade, se infecta. Então, assim, por isso que eles têm que ter essa noção muito boa de biossegurança, porque ele vai manusear, né? Então, nas aulas práticas, né, a gente, né, todo mundo faz de forma individual, assim, às vezes trabalha ali em grupo, mas todo mundo vai executar a técnica, né, para treinar. Então, às vezes acontece de alguns alunos ficarem um pouco inseguros no início, né? Então a gente conversa, a gente explica, né? Olha, né, não precisa, se você se sentir inseguro, mas, né, aí com o próprio passar do tempo, né, o aluno ele já vai desenvolvendo, né, aquela segurança e fala, não, eu quero fazer agora e começa a executar, né? Então é muito importante, né, essa questão, né, como a gente colocou anteriormente da biossegurança, que vai dar essa base, né, e a própria segurança em si para o aluno executar, né, as técnicas. Muito bacana. E agora, para a gente finalizar, vocês gostariam de deixar uma mensagem final, uma dica, algum conselho para os alunos que pensam em ingressar nos cursos técnicos, tanto de Química quanto de Análises Clínicas? Professor, pode começar, por favor. Vou reforçar aquele meu incentivo para quem estiver assistindo a gente, de fazer um curso técnico, tentar a prova do Coltec, vamos tentar. É difícil, a concorrência, todos os cursos, a concorrência é muito grande. O curso de Química esse ano mesmo, para entrada para o próximo ano, está dando mais de 17 candidatos por vaga. É como se fosse o primeiro vestibular da vida de muitos deles, mas vale a pena. A formação que a gente consegue ofertar lá no Coltec, eu considero que é uma formação adequada, é uma formação muito boa. O Coltec é uma escola que tem vários diferenciais, como esses que a gente citou, possibilidade de participar de projetos de iniciação científica, desfrutar do ambiente da rotina do campus. Lá a gente tenta trabalhar com uma metodologia de ensino para estimular a autonomia deles, a responsabilidade, né, esse comportamento ético, o respeito ao próximo. E são áreas que a gente já falou, tem muita empregabilidade, né, vai ser a porta de entrada no mercado de trabalho de uma forma profissional, com o mercado de trabalho de uma forma para o emprego qualificado. Então, acho que vale a pena fazer os cursos técnicos, tentar. E, assim, especificamente da área de Química, mas eu acho que conversa bem com a área de análises, porque quando a gente fala de de laboratórios muito automatizados, né, onde os equipamentos fazem quase que tudo automaticamente, seria possível você pegar uma pessoa sem a formação específica, levar para aquele laboratório, ensiná-la coisas básicas para ela tocar a rotina do dia a dia. Mas o diferencial do técnico é aquela pessoa que vai refletir sobre o que está acontecendo ali. Refletir sobre aquele resultado que aquele equipamento, por mais automatizado que seja, ele vai gerar. E aí esse técnico ele consegue refletir sobre esse resultado e ele consegue encontrar saídas para eventuais problemas, soluções para questionamentos. Então, o diferencial do técnico é esse, é aquele cara que pensa e que entende o que está acontecendo dentro daquela rotina da área de atuação dele. Muito bacana. Professora, gostaria de complementar? Mesma coisa, né, que a gente falou anteriormente, ter afinidade, né, pelas disciplinas de biologia, química, né, ter o interesse, né, de aula prática, né, de vivenciar, porque é muito diferente de um ensino médio regular, mas igualmente o Luciano falou, acho que extremamente importante, né, a gente está dentro aí de uma das, né, sempre fica no topo, na UFMG, dentre as universidades, né, federais do país. Então, eu acho que o Coltec em si, como o Luciano colocou, a questão da autonomia, né, o aluno ele aprende, né, a desenvolver autonomia, né, Luciano, responsabilidade, né, tem uma visão que é muito diferente, né, talvez se ele estivesse num ensino, né, regular, né, justamente por conta né, do perfil que o Coltec é enquanto, né, escola técnica, né, por estar vinculado, né, à universidade, né, então
A gente espera, né, sempre que esses alunos, né, tenham um desempenho, né, muito bom, né, por conta da formação, né, que o Coltec proporciona. E aí, posso complementar uma coisa? Por favor. E ainda que o foco do Coltec seja esse, da formação profissional, da formação técnica específica, de qualidade, pode ter muito eventual candidato que ainda fica com aquela dúvida, pensando assim, tá, mas terminando esse curso eu quero fazer Enem, como é que a coisa fica? Só a título de registro, o Coltec ele teve no último Enem, ele ficou dentre as 10 escolas públicas mais pontuadas, melhores pontuadas do Brasil, com as notas do Enem. Então está junto ali de outras escolas vinculadas a universidades federais, como do Rio Grande do Sul, o Colune da Universidade Federal de Viçosa, o Cefet, Colégio Militar e por aí vai. Então, apesar de não ser, digamos assim, voltado, o nosso foco, né? voltado para o Enem, preparar para o Enem, Eles têm um resultado muito bom. Eles têm um resultado, que Conseguem é fruto, se preparar. né, dessa maneira como a gente tenta trabalhar integrada e também pelo esforço individual ali de cada um, né, que já Exatamente. são alunos que, né, a gente tem muito a elogiar. São alunos brilhantes no geral, assim. Então, ótimo. Muito obrigada, professores. Nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço vocês mais uma vez pela participação. Foi uma conversa super prazerosa e também bastante informativa para as pessoas que nos acompanham e pensam em seguir carreira em alguma dessas áreas. Para mais informações sobre os cursos, acesse o site do coltec.ufmg.br. Fique por dentro das novidades da universidade pelo Instagram, @ufmg, e no TikTok, @ufmgbr. E não se esqueça de se inscrever no canal da TV UFMG e deixar o seu like no nosso vídeo. Tchau! Mostra sua UFMG.